Fala pessoal, vamos para mais um vídeo comentando os resultados do terceiro trimestre de 2022 e dessa vez vamos falar da Porto Seguro. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou manutenção, é apenas um entendimento do resultado do terceiro trimestre com base no que a empresa acabou divulgando publicamente. Então aqui tem a agenda com os principais pontos a serem discutidos. E aqui nós já temos o sumário executivo, no qual ele já mostra alguns pontos, como a receita total, que teve aumento. No trimestre, a receita também teve um aumento considerável. A sinistralidade do auto, ainda ela está um pouco acima da média, mas já está apresentando melhora. A sinistralidade de saúde ainda está sendo bem impactada. A inadimplência, de acordo com a Porto Seguro, já está mostrando uma certa estabilização, mas ainda está bem alta. Vamos mostrar isso aqui. A eficiência operacional, que vem melhorando, o retorno das aplicações que foram de 62% do CDI, vamos mostrar essa parte, tem um gráfico que eles mostram ali como que foi dividido cada um dos trimestres para nós vermos. O ROI voltou à casa dos 2 dígitos, que isso é positivo, e aqui mais algumas participações que a Porto teve, já voltando mais para a parte social em si. Então aqui nós temos já falando das receitas, nós temos a receita total que está em milhões. Entre trimestres já teve um crescimento aqui de 35% e nos 9 meses teve um crescimento de 28%. Então a Porto ela vem crescendo tanto no trimestral quanto nos 9 meses. E aqui quando nós olhamos por segmento, por linhas de negócio, nós vemos que a parte de seguros ela tem a maior representatividade, isso historicamente. A Porto ela vem diversificando em outras frentes, mas a parte de seguros, principalmente a parte de auto, tem uma representatividade muito grande, como nós veremos à frente. A parte de negócios, saúde e serviços também tiveram crescimentos de receita. Isso aqui falando dos 9 meses. No trimestral também teve crescimento em todas as frentes, tanto em seguros, linhas de negócios, saúde e serviços. Todos crescimentos bem expressivos, mostrando que a Porto está começando a ganhar tração, começando a ganhar resultados. Aqui tem a rentabilidade relativa, falando justamente do lucro líquido, mostrando que ele chega novamente, né, aos 2 dígitos com 11%, e aqui o resultado financeiro que estava ruim ali no terceiro trimestre, aqui em azul mais claro, volta a ter um resultado bem expressivo aqui, fazendo com que o lucro líquido acabe aumentando. Aqui tem a rentabilidade histórica da Porto, acabou caindo aqui em 2021, mas a empresa já está retomando isso agora em 2022. Aqui nós temos a parte da Porto Seguro, a parte de seguros em si, no qual nós temos a parte de auto, o patrimonial, a vida e outros. Como nós comentamos, a parte de auto ainda tem uma representatividade maior que as demais. Nós vemos aqui 3 bi contra 500 milhões, 600 milhões aqui na verdade, 300 milhões, 200 milhões. Então a representatividade, o auto sozinho, ele é maior que os outros 3 segmentos dentro da parte de seguros. A Porto vem trabalhando para diversificar nessas outras frentes aqui, patrimonial, vida e outros, justamente para não ficar dependendo apenas da parte de auto. Nós vemos aqui que teve contratos ativos tiveram um aumento, os prêmios também aumentaram. A parte de auto ela teve uma redução dos veículos segurados, mas em contrapartida o prêmio ele aumentou quase 40%. Então o aumento do prêmio foi compensado por essa leve redução. O patrimonial teve aumento nas 2 frentes e a vida também teve aumento nas 2 frentes. O que torna aí um resultado bem interessante para a Porto. Aqui eles comentando da rentabilidade, lucro líquido subindo, o índice combinado é um índice muito importante quando olhamos empresas de seguro. Nós vemos que ali no primeiro trimestre de 2022 a Porto ela sentiu o impacto da sinistralidade, tanto que nós vimos que chegou a quase 60% de todo o índice combinado. Esse valor do índice quanto maior, menor, quanto maior, pior, falei quanto maior, menor, e nesse caso nós vemos uma retomada a valores mais ou menos históricos. Ali em 2021 ela chegou a valores próximos de 90%, que foram valores
que eles eram um pouco fora da curva, a média da Porto é trabalhar ali entre 95% e 96%, e aí então nós vemos aqui no terceiro trimestre de 2022 a Porto já voltando à sua normalidade, tanto que nós vemos que a parte de sinistralidade, esse azul mais escuro, já volta mais ou menos à média histórica, e aí o índice combinado volta também ao patamar. A parte de despesa operacional, despesa administrativa e tributos, eles ficaram mais ou menos em linha ao longo do período. O que realmente impactou a empresa foi essa parte de sinistralidade. Aqui é um gráfico bem interessante para entender por que a Porto ela acabou sofrendo um pouco mais nos últimos trimestres e agora ela volta a ter uma melhora de resultado, e esse resultado tende a melhorar nos próximos trimestres, que é justamente essa parte de inflação de componentes do IPCA selecionados. A Porto, o seguro da Porto é esse azul mais claro aqui que vocês estão vendo. Esse azul que está com uma linha um pouco mais grossa que as demais. As outras linhas são automóveis novos, acessórios e automóveis usados. O que acontece? O preço desses itens eles subiram, só que o reajuste dos seguros tem um tempo, tem uma diferença de tempo mesmo. Então o que acontece? Esses itens eles sobem primeiro para depois, à medida que a Porto for renovando os contratos, ela já vai colocando os valores reajustados. Então tem essa diferença de tempo. Então o que vai acontecer lá na frente? Vai chegar algum momento que esses três itens aqui, ó, novos, acessórios e usados, eles vão cair. Só que o seguro ele vai continuar elevado. Então vai passar aí uns 2 trimestres e depois esse seguro vai começar a cair. Ele vai cair depois. Do mesmo jeito que ele demorou para subir, ele vai demorar para cair. Então agora a tendência é que o resultado da Porto vai se ajustando à nova realidade da inflação que ocorreu e ela comece a ter uma tração, um ganho de resultados. Isso aí era esperado. Tanto que nós vemos aqui, ó, como vocês podem observar aqui, que o prêmio médio ele já teve uma elevação aqui de 41%, e em contrapartida, como comentamos, os veículos segurados eles tiveram essa queda de 1%, mas é uma queda muito pequena que foi totalmente compensada pelos prêmios. Vocês veem que o ganho do prêmio ele foi bem substancial, e agora nós veremos melhora dos resultados. Aqui tem falando também do forte crescimento, como vocês podem ver a evolução do prêmio. O mais importante é olhar os prêmios ganhos, que é o que de fato fica com a Porto. Já teve uma evolução de 2,4 para 3,2, e a sinistralidade que vem voltando à normalidade. Essa sinistralidade, eles comentam, é a média dos últimos períodos, que fica em 64%. Também vem voltando à média. A parte de saúde, não tem muito o que falar. Teve crescimento tanto na parte de beneficiários, teve crescimento de prêmios e receita. Então, a Porto, como eu comentei, ela vem focando nessas outras frentes. A sinistralidade é um ponto que vem pegando essa parte de seguros, porque ela teve um aumento, ó, vocês podem ver aqui, estava 89, caiu e agora voltou a subir. E mesmo quando coloca a parte de odonto, que costuma ter uma sinistralidade melhor na verdade, e menor também. Quem, por exemplo, viu o resultado da Odontoprev, vê que a sinistralidade costuma ser baixa. Nós vemos que há uma redução aqui, saindo de 90 para 88, mas ainda é bem impactante. Tanto é que é uma frente da Porto que tem dificuldade de entregar resultado. Ele foi negativo ali no terceiro trimestre de 21, aí ficou positivo, 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 e agora volta a ficar negativo. Então, é um segmento, na verdade, da Porto que precisa ser um pouco mais trabalhado, precisa ganhar mais maturidade para começar a entregar um resultado melhor. Nós temos a situação atual também que acaba prejudicando o segmento de saúde. Aqui eles comentando algumas frentes que eles fizeram, ali no Rock in Rio, teve a evolução do time médico, o lançamento do pronto atendimento da Porto. Então, são algumas vertentes que eles vêm atuando para trazer diferencial competitivo. A parte de banking é uma parte bem interessante, a receita teve um aumento bem considerável, de 950 milhões para 1,1 bi. O lucro líquido também está em milhões, chegou em 84 milhões, um ROI de 22%, vários negócios sendo realizados, então isso aí é um fato bem positivo para a empresa. E aqui eles comentam, né?
quais são as vertentes. Tem a gestão de ativos, consórcio, as soluções de garantia, a parte de cartão de crédito, que é uma parte bem relevante, como vocês podem ver aqui, ó, 750 milhões, ou seja, basicamente 70% de toda a receita vem da parte de cartão de crédito e financiamento. E aqui eu queria mostrar para vocês, vou até aqui colocar no release, tem uma parte que eles comentam de como está a questão de inadimplência. Ali eles não mostram no slide, mas aqui no release eles comentam, tá? Na página, na verdade, 13. Aqui estávamos na 14. Aqui tem o índice de inadimplência e aqui também tem o índice de cobertura. Quem olhou o resultado de bancos já tem mais ou menos uma ideia se isso aqui é bom ou não. Eles comentam que teve uma estabilidade, conforme aqui nós vemos, realmente está começando a estabilizar. O da Porto é esse em preto, enquanto o do mercado é esse cinza, na verdade, né? E nós vemos que o índice de inadimplência acima de 90 dias, ele está em 6,9. Quando nós olhamos os bancos, eles ficaram um pouco abaixo desse valor, pelo menos os bancos grandes. E o índice de cobertura também da Porto acabou caindo, como vocês podem ver aqui. Estava em 130%, está em 116%, o índice de inadimplência de 6,9%. Então, é uma inadimplência relativamente alta, né? Se nós compararmos com os grandes bancos. É a questão de acompanhar, porque a carteira vem crescendo, mas a carteira tem que crescer com qualidade. Não adianta só você colocar pessoas ali na carteira se esse índice de inadimplência vai acabar estourando, que na verdade você vai ter ali mais problemas do que soluções. Aqui eles comentam a evolução de cada um daqueles itens, carteira de crédito subindo, carteira de risco sob gestão também aqui subindo, consórcio, capitalização também subindo, não tem muito aqui a acrescentar. Eles comentam que teve recorde, teve uma arrecadação muito boa. Essa parte de banking é bem interessante. Essa parte de serviços também é uma parte que a Porto não consegue fazer uma evolução muito boa, porque nós vemos que os serviços eles têm aumento de receita, eles têm aumento de EBITDA, mas novamente eles não mostram aqui nos slides, e aqui nós temos que consultar o release. O documento é que nós vemos o quê? Que a rentabilidade e o resultado está bem ruim. Isso aí não é de hoje, né? Nós vemos aqui que a rentabilidade era baixa ali no terceiro trimestre, quando eles começaram com essa parte de serviços, um pouco mais forte, né? E de lá para cá só caiu. Então uma segmentação que ainda não traz resultado, e do cenário atual as pessoas tendem a utilizar menos serviços, então acaba não entregando um resultado adequado para quem é acionista. E por fim, a parte de aplicações financeiras, né, as receitas financeiras, elas vêm crescendo ao longo do período, saiu de 144 para 367 milhões, carteira de investimentos vem crescendo aos pouquinhos, de 14,4 bi para 15,4. A rentabilidade ela acabou caindo ao longo do período, e aqui é o principal ponto, quando nós vemos a abertura da rentabilidade. O ponto principal que teve essa queda de rentabilidade foi justamente o pós-fixado, esse azul aqui meio opaco, que estava em 24%, e eles fizeram a virada de mão do terceiro por quarto trimestre, que foi quando a taxa de juros ainda estava subindo. Eles tiraram o pós-fixado e entraram muito em pré, que é esse azul mais clarinho, e eles mantiveram uma carteira de pré-fixados bem grande. Eles viram, pelo menos eu que acredito, eles viram que não foi um movimento muito bom, porque eles ficaram com 8% e depois eles voltaram a subir, mantendo agora os 14% no pós-fixado, que seria basicamente aí um Tesouro Selic, por exemplo. Isso fez com que a rentabilidade caísse, porque, por exemplo, se você tinha aqui um título pré-fixado que na época estava pagando 9%, 10% e hoje a Selic está aí quase 14%, o seu título ele sofre marcação a mercado para baixo. Isso acaba sendo negativo para a carteira. Mas basicamente é isso que explica aí um pouco da rentabilidade negativa da carteira. Basicamente é isso que tinha de resultado da Porto Seguro. No geral o resultado foi bom, a tendência é que os resultados continuem melhorando, justamente pelos ajustes dos contratos que ela tem com seus clientes, que vão ser reajustados agora para justamente cobrir aquela inflação que ela não tinha repassado ainda. Então provavelmente nós teremos aí o quarto trimestre melhor que o terceiro, o primeiro trimestre de 2023 também um resultado bem forte, até começar a acomodar.
É basicamente isso, o estado bom tende a melhorar e é continuar acompanhando a Porto Seguro. Espero que vocês tenham gostado, lembrando que não é recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo, e esperamos vocês numa próxima e acessem o site do Análise de Ações para vocês verem todos os dados e todas as informações sobre a Porto Seguro e sobre outras empresas.